dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 28 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Uber, que lançou ontem o que eles chamaram de Driver API. Esse é um pacote de programação que dá para os desenvolvedores a capacidade de acessar informações dos motoristas para integrar isso a diferentes apps e plataformas. Vai dar, por exemplo, para o motorista fazer o login dele com a conta do Uber para ter acesso a ofertas exclusivas em lojas, ou então ele vai conseguir puxar os reviews que ele tem lá no app para deixar eles registrados num perfil de site de emprego, por exemplo. O Uber disse que está lançando essas APIs em caráter experimental, mas que logo vai liberar ela para todos os desenvolvedores. E ainda sobre o Uber, ontem a empresa publicou um relatório enorme de um estudo que eles fizeram a respeito de um possível serviço de táxi aéreo chamado Uber Elevate. Esse estudo inclui ideias de uma espécie de carro voador, é isso mesmo que você ouviu, e diferentes formas de explorar esse mercado para fazer os preços caírem para uns $20 por trajeto. Junto desse estudo mais completo, eles publicaram uma espécie de resumo dele lá no Medium, explicando as conclusões deles de uma forma mais direta, e se você quiser ler tanto o estudo original quanto o post do Medium, é só pegar os links aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, a BlackBerry anunciou o lançamento de mais um telefone rodando Android, o terceiro modelo assim da companhia, chamado the Tech 60. Ele tem uma tela de 5,5 polegadas, vem com 4 GB de RAM e 32 de espaço, expansível até 1 TB com cartão microSD e conta com câmeras de 21 megapixels atrás e 8 megapixels na frente. Assim como os outros telefones Android da BlackBerry, eles rodam uma versão modificada do sistema, mais segura e fortificada, e o the Tech 60 vai ser lançado por $500 em um pouco menos de 10 países, o que não inclui o Brasil. E falando em celulares Android, o Google anunciou que está trabalhando numa atualização do sistema do Google Pixel para resolver o problema do reflexo de luz que está aparecendo em algumas fotos. O que acontece é o seguinte, alguns usuários têm percebido que dependendo do ângulo em que a luz bate na câmera, aparece uma espécie de halo, uma refração da luz na imagem, o que é uma coisa normal de qualquer lente, né? Porque é vidro, bateu luz, reflete mesmo. O Google disse que está desenvolvendo alguns algoritmos malucos que vão eliminar isso só nas fotos HDR com uma atualização do software do sistema, que deve ser liberada nas próximas semanas. Ainda sobre o Google, eles liberaram para Android e para iOS uma atualização do aplicativo Google Cast, trocando o nome dele para Google Home, que é uma coisa que eu já tinha comentado aqui que ia acontecer mesmo. Essa atualização prepara o app para a chegada do hardware do Google Home, que vai ser lançado no dia 4 de novembro nos Estados Unidos e que, para quem não se lembra, é uma caixa de som conectada à internet que vem com a nova geração do assistente virtual do Google embutido. Na madrugada de ontem, o Twitter divulgou o relatório do terceiro trimestre fiscal desse ano e, para surpresa dos acionistas, reportou resultados mais positivos do que era esperado. No último trimestre, eles faturaram $616 milhões, registraram 317 milhões de usuários ativos mensalmente e viram um aumento de 6% da grana vinda de publicidade em comparação com o ano passado. Isso representou um crescimento tímido para o Twitter, mas já foi uma boa notícia, que é uma coisa que eles estão precisando mesmo. Agora, junto com os resultados financeiros, o Twitter confirmou que vai demitir mesmo 350 pessoas ao redor do mundo, isso é 9% da força de trabalho deles, e disse que essas demissões vão se concentrar nas áreas de marketing e de vendas da companhia. E por último, sobre o Twitter, ontem eles anunciaram que vão fechar o Vine. Eles disseram que o site do Vine vai continuar no ar para a galera poder continuar vendo os conteúdos que já foram criados e postados lá, mas que os apps de iOS e de Android vão ser aposentados em algum momento dos próximos meses. E falando em resultados financeiros, ontem também foi a vez da Samsung de prestar as contas do trimestre. Eles disseram que entre julho e setembro desse ano, o faturamento foi de $42 bilhões, queda de 7%, enquanto o lucro caiu nada menos do que 30%, ficando em $4,6 bilhões. A culpa desses números, claro, foi o fiasco do Note 7. Essa brincadeira acabou custando bem caro para a Samsung, o que inclusive fez o faturamento da divisão móvel da companhia ver um recuo de 96%, o que não dá para chamar de outra coisa senão desastroso, né? Agora, para equilibrar um pouco esses números, o IDC publicou um relatório sobre o mercado mundial de smartphones. Eles concluíram que, apesar desse ser o pior momento de vendas da Samsung desde 2014, a companhia segue na liderança do mercado móvel com 20% de participação, 7,5% a mais do que a Apple, que vem em segundo lugar. E agora o assunto é o Facebook, que anunciou ontem algumas ações especiais para o Halloween.
Primeiro, eles vão trocar as ilustrações daqueles botões de reações de feliz, bravo, surpresa e tudo mais por ilustrações de fantasma, abóbora, bruxa e Frankenstein. O Facebook não falou quais países que vão receber as reações temáticas, mas já adiantou que não vão ser todos, então tem chance disso nem chegar a aparecer aqui no Brasil. E em segundo lugar, o pessoal dos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia vão ter acesso a um pacote de máscaras digitais temáticas para o Facebook Live. Essa galera vai conseguir aplicar maquiagem digital de bruxa, de caveira, de abóbora e de rainha malvada no rosto quando eles abrirem a câmera para fazer uma transmissão. Ontem a Nintendo marcou para o dia 13 de janeiro lá no Japão uma espécie de segunda apresentação do Nintendo Switch. Eles disseram que vão transmitir esse evento pela internet para o resto do mundo poder assistir e falaram que vão anunciar o preço, o line-up inicial de jogos e a data exata do lançamento do Switch, que até agora a gente só sabe que deve chegar em algum momento ao longo do mês de março. E enquanto isso, no mundo da segurança, a Adobe publicou mais uma atualização urgente do Flash Player para corrigir mais um bug bem sério que dá total acesso a qualquer computador rodando Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Como não faz nem um mês que eu dei uma notícia igualzinha a essa por aqui, nem vale a pena explicar a coisa toda de novo. Basta dizer que é melhor você atualizar o seu Flash Player voando e é melhor ainda você pensar seriamente em tirar ele do seu computador, já que a essa altura os riscos que ele traz para você não compensam os benefícios que ele proporciona. E falando em segurança digital, deixa eu comentar rapidinho aqui sobre uma lei que foi aprovada ontem pelo FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos. A partir do ano que vem, todo provedor de internet por lá vai ser obrigado a pedir a permissão do usuário antes de compartilhar com qualquer um que seja os dados como, por exemplo, o histórico de navegação, uso de apps, geolocalização e conteúdo dos e-mails. É claro que a polícia e o governo ainda vão ter acesso obrigatório a isso sempre que a justiça mandar, mas essencialmente quando os provedores quiserem vender essas informações para empresas parceiras, elas vão ter que pedir permissão para a galera primeiro. E por último, eu vou falar sobre o evento de ontem que a Apple fez lá em Cupertino para anunciar a nova geração do MacBook Pro. Ela começou o evento anunciando um portal de acessibilidade reformulado lá no site dela e seguiu com algumas novidades ligadas à Apple TV que só vão funcionar nos Estados Unidos. A Siri vai começar a procurar por eventos ao vivo, vai sair um app novo para Apple TV e para o iOS também chamado TV, que vai centralizar tudo que a pessoa está vendo nos diferentes serviços de streaming, e até o Minecraft e o Twitter anunciaram a chegada de apps para Apple TV, tudo sem previsão de lançamento no Brasil. Passado esse início, chegou o momento de anunciar a nova geração do MacBook Pro. Tanto o modelo de 13 quanto de 15 polegadas estão mais finos e mais leves, eles ganharam boas atualizações de hardware que estão detalhadinhas, bonitinhas aqui na descrição, mas o ponto negativo é que eles têm só 4 entradas Thunderbolt 3 nas laterais, 2 de cada lado, ao invés das entradas USB, HDMI e tudo mais. A partir de agora, quem quiser usar essas outras tecnologias vai ter que comprar adaptadores, o que definitivamente é uma coisa que a Apple perdeu a vergonha de fazer. Bom, seguindo com as novidades, agora o trackpad é bem maior, tem o dobro do tamanho da versão antiga e o teclado adotou aquele sistema mecânico novo em que a tecla afunda menos quando se aperta. Agora, o grande destaque desses aparelhos é a Touch Bar, que é uma barrinha multitouch OLED que entrou lá no lugar das teclas de função. Ela é totalmente customizável, mostra botões e controles diferentes dependendo do app que está aberto, enquanto no Safari, por exemplo, ela mostra seus favoritos, abas abertas e tudo mais, no Pages ou no Word ela vai mostrar sugestões de palavras, te deixa selecionar negrito, itálico, trocar a cor do texto e assim por diante. Junto ali da Touch Bar existe agora o Touch ID. Ele serve tanto para destravar o computador quanto para trocar de usuário ou validar sessões durante o uso, que é bem legal. E fechando o evento, a Apple anunciou um terceiro MacBook Pro de 13 polegadas, esse sem a Touch Bar e só com 2 entradas laterais. Ele é o único que já está à venda desde ontem, vai chegar para substituir o MacBook Air, já que ele é mais leve, mais fino e menor, enquanto os outros dois ainda vão levar umas semanas para serem lançados oficialmente. E agora vem a parte que dói, vamos falar de preço, né? Lá nos Estados Unidos, a versão simplificada de 13 polegadas vai custar a partir de $1.500, enquanto as versões completas de 13 e 15 polegadas vão custar a partir de $1.800 e $2.400. Enquanto isso, no Brasil, eles vão custar a partir de R$ 11.500 para o modelo simplificado e a partir de R$ 13.900 e R$ 15.300 para os modelos normais de 13 e 15 polegadas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje.
Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! É uma caixa de som conectada à internet que vem com o Google.